Camargos Cast no ar, muito bem-vindos a todos vocês. Preparem tudo aí, pega a mãe, a avó, a tia, encaminha esse link para todo mundo, porque hoje esse episódio está imperdível, com mais um convidado super especial, com uma história de superação muito boa para compartilhar com vocês. E eu vou apresentar hoje para vocês aqui o nosso grande amigo Anderson Toledo. Tudo bem, Anderson? Obrigadão aí por Obrigado você ter você, vindo, hein? ô Michel, pelo Gostei convite. demais que você topou esse É, convite de vir aqui, porque legal a estar sua aqui. história. Cara, eu tava. O Anderson, olha só que história interessante. Um breve resuminho aqui, você me corrige. Sim, sim. O Anderson, ele empreende já há quase 10 anos, mas ele se dedica no empreendedorismo na parte de cuidados masculinos, seria? A Cuidados barbearia? masculinos, Na sim. Na barbearia, mais barbearia? de 5 anos como empreendedor, né? Sim. Mas você começou como se formando como odontologista, não é isso? Dentista. Na real, eu não cheguei a me formar, né? Aham. Como que foi essa história da odontologia? Desde criança, eu sempre quis ser médico. Queria ser médico, falava pra todo mundo, quero ser médico. E aí eu estudava bastante pra passar em medicina. Só que eu estudei em escola pública. Então, já a primeira superação foi aí. Então, eu me esforçava bastante para ir bem no Enem, para ir bem nos pré-vestibulares, né? Na época eu queria prestar tanto o FUVEST, que era para USP, quanto o Unifesp, que era para algumas federais. E aí tinha a opção de SISU e ProUni. Por eu ser de escola pública, eu podia também prestar ProUni, que você pode entrar numa escola particular, numa Sim. faculdade, né? E eu não passei na medicina. E aí meu pai começou a dar uma pressionada. Falou, pô, você já tem 18 anos, 19, ninguém nunca tinha entrado na faculdade na minha família, e muito menos se formado. Aí acabou que eu falei, vou começar alguma coisa, né? Porque eu fui bem nos vestibulares. Eu cheguei a tirar, tipo, 780 no Enem, que foi a nota que me levou para odontologia, né? Que eu entrei lá como bolsista. E acabou que eu não fui pro caminho da medicina, que era o que eu queria, realmente. Então quer dizer, teve todo esse rolê aí para você É, conseguir como bolsista, é um curso caro, né? é muito caro. Na Então, época, eu acho que o valor da odontologia, eu comecei a estudar em 2013 e eu parei em meados de 2016, 17, porque eu fui até. São 8 semestres, né? Eu uhum. fui até o sétimo semestre, que era a clínica integrada, a COI. Caramba, E você foi aí eu longe. fui longe até o último. É por isso que eu falei que eu não me formei, mas eu tive muita experiência como estudante, né? Cheguei a fazer cirurgia na clínica Que loucura. da Você chegou odontologia. até esse ponto. Mas o que te fez Atendei. parar? Cara, eu vi que não era pra mim. Não, Nossa, não gostava assim. Não foi uma coisa assim que eu me sentia à vontade em fazer. sei como é isso. E na faculdade tinha muita palestra voltada para o empreendedorismo, mostrando como realmente ganhar dinheiro. Aham. Até os meus 18 anos, eu sempre, tipo, fui muito mais para um lado social da vida, para um lado mais humanitário, né? E nunca Aham. pensei muito em empreender, ganhar dinheiro como dono ou ser patrão, chefe. Todas essas palavras estavam longe assim do meu vocabulário, né? Sério? Sério. E aí na Não, isso não faculdade, combina com um cara é, que tem hoje 5 unidades de não barbearia, combina, não uma combina. rede aí. Não combina. Como assim? Eu cheguei a fazer um estudo de 6 meses para ver se eu ia entrar num curso na USP de ciências sociais, que era o que eu mais me identificava como pessoa na época. Eu gosto muito de política, e eu falei, vou me matricular aqui num cursinho aqui na FEFELESH. Não sei se você conhece aqui a USP de São Paulo. Aham. Tem o prédio de Geografia e História. E aí Certo. você pode, tipo, participar das aulas ali. Mesmo que seja uma faculdade, você pode visitar, ficar presente ali na aula para ver se você gosta do curso, identifica. E eu cheguei durante uns 6 meses em algumas aulas de ciências sociais. E eu me identificava muito por conta do lado político, esse lado social que eu tinha. Só que eu estava prestando vestibular para entrar na faculdade de medicina, né? E aí eu Sim. não passei e entrei na faculdade de odontologia, que era particular. Eu fiz Uninove. E na Uninove, desde o primeiro semestre, tem muito palestra de marketing, empreendedorismo.
gestão pessoal, gestão empresarial. Então, isso daí, tipo, foi um mundo totalmente novo pra mim que eu fui pá, só abrindo a cabeça, assim. Olha só. Aí que começou essa vontade de querer empreender mesmo. E Mas aí, o e aí, começo era totalmente diferente. mas aí a sua primeira experiência profissional já foi empreendendo? Não, não. Minha primeira experiência profissional, eu trabalhei. Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhei na escola, num programa que tem até hoje, que é o Acessa São Paulo. Então, eu ficava cuidando ali da informática da escola, dos computadores. Eu fiquei durante um ano e meio nesse serviço. Eu tinha dos 15 até os 16, para quase 17, foi quando eu terminei a escola, com 17. Aí eu fiquei nesse primeiro emprego. E depois que eu saí, eu fui trabalhar de telemarketing na Parla Connect Center aqui em Na Alphaville. Parla, sei. Conhece a Parla? Conheço. Aí eu fiquei uns 8 meses na Parla e eu já estava na faculdade. Eu já tinha entrado na faculdade de odontologia. Uhum. Por que que eu não fiquei lá na Parla? Cara, eu vendia dinheiro, né? Então, assim, já estava tudo conectado para mim empreender, né? A faculdade já estava empurrando para esse caminho. Eu entrei na Parla, só se falava de dinheiro, Ah, é? porque eu prestava serviço para o Santander, vendendo Ah, crédito pessoal. sim. Então, ali eu tive que aprender a negociar, comecei a me interessar pelo assunto de persuasão, comunicação, oratória, tom de voz. Tudo isso eu me interessei ali na Parla porque eu sempre fui um cara muito competitivo. Então, assim, se eu entro num negócio, eu já quero me tornar o melhor ali do grupo, quero me destacar. Então, isso daí acabou acontecendo ali desde do primeiro emprego que eu tive realmente com a possibilidade de ganhar dinheiro. E a Parla Olha dava só. muito essa possibilidade, né, de ganhar dinheiro. Que É, interessante. telemarketing. Telemarketing. Caramba. Olha o Aí, telemarketing aí abrindo a é, cabeça, abrindo as portas aí. mas eu acho que se você pegar os grandes empreendedores de hoje, assim, eu já vi uma galera falando que, tipo, a base, geralmente, ou é em vendas, você Aham. trabalhando em algum lugar vendendo, né, tipo, algum produto, loja de roupa, É. sei lá, qualquer eletrodoméstico, ou você no telemarketing mesmo ali, vendendo um a um, né, que é bem complicado, é uma coisa É, assim, é. se o cara hoje aparece lá na barbearia e fala pra mim que trabalhou no telemarketing, que ele ficou 2, 3 anos, cara, eu contrato ele de olho fechado. É igual falar pra mim que trabalhou no McDonald's. A mesma coisa também. Contratou ele de olho fechado. Porque ele já superou tudo na vida dele, né? Ele já passou pelo vale ali. Não, e o que você está falando é muito legal, porque às vezes tem algum jovem assistindo e tá pensando, tá no meio de uma universidade e tá ali. Eu também passei por isso quando eu estava me formando, cursando a universidade, eu pensei, caramba, não era o que eu queria, tá muito técnico isso aqui. Só que eu tive a sorte de no último semestre ter lá a matéria lá de gerenciamento de projetos, que é o que eu me apaixonei e eu fui por Fazer esse até caminho. hoje. Faço até hoje. Mas muita gente, a sua história inspira também no sentido de você parou no penúltimo semestre e não é por isso que a sua vida acabou, né? Você Não, acabou indo por outros caminhos e sim. acabou traçando ali uma carreira, eu vou dizer assim, que na parte técnica, né, de sucesso, porque você abriu a sua primeira, como é que foi abrir a sua primeira unidade de Bom, barbearia? a primeira É uma barbearia franquia? não é uma franquia. Ainda é uma rede. Então a gente tem 2 sócios na rede, né? Eu tenho 3 unidades próprias que são minhas e tenho mais 2 sócios. Eu tenho um sócio na unidade de Cotia e tenho um sócio na unidade de Ibiúna e tenho um sócio também em uma das unidades de Vargem Grande. Certo. Só que aí eu gerencio a 5 junto com o Agnaldo, que é o meu sócio de Cotia, Aham. e a minha esposa, que é a Emanuele, e a esposa dele, que é a Mara. Aí a Sim. gente tem uma empresa, uma holding, né, que toma conta de todas as 5 unidades. Caramba. Aí essa holding tem o que integrado nela, né? Tem o RH, a contabilidade, o jurídico, o marketing, toda a parte burocrática da barbearia tá nessa holding, que é a AMA. Então a AMA toma conta das 5 unidades e de outras barbearias também. A gente presta consultoria para as barbearias, salões de beleza. Aham. Igual o cara gosta da nossa metodologia, ele quer aplicar no negócio dele, mesmo que seja concorrente, a gente vai lá e aplica a nossa metodologia no negócio dele, porque é o que Entendi. já funciona, traz resultado.
Mas a primeira unidade, ela surgiu de uma falta de oportunidade. Eu sempre fui curioso, gostei muito de aprender. Então, desde a época da faculdade, eu estava na faculdade querendo aprender outras coisas que não era da faculdade, isso que me fez sair da faculdade. E aí eu estava ali trabalhando numa barbearia, que era muito legal, por sinal, ganhava muito bem. Em 2017, 18, quando eu saí da faculdade, né, eu comecei a trabalhar como barbeiro. E aí eu comecei ali naquela barbearia que é próxima da onde que eu trabalho hoje. E eu via que cheguei no limite, sabe? Eu já tava ganhando ali uns 5, 6 mil, que pra minha realidade já era muito bom. Já era Aham. legal pra caramba, né? Da onde que eu tinha vindo até chegar nesse ganho. Só que o dono, ele não me proporcionava oportunidade. Não me proporcionava oportunidade. E aí eu já tava meio estagnado, chateado, assim, até desanimado com a profissão. Ficava pensando, pô, será que não vai chegar a minha vez? Será que Você não vai chegou chegar a minha no limite, hora? parecia chegado no teto ali, É. não dá mais pra ganhar mais, sei lá. E aí aconteceu uma coisa assim que eu até posso falar que é sobrenatural. Que de primeiro momento eu li de uma forma completamente diferente. Eu tava um dia na barbearia, cortando o cabelo. Aí um amigo meu, que ele é padrinho de casamento nosso hoje, né? E a gente é padrinho de casamento dele também, me mandou uma mensagem, falou, ô Anderson, você tá fazendo o quê? Aí eu falei assim, cara, tô aqui na barbearia. Pô, marca um horário aí pra mim que eu tô indo aí, eu preciso falar com você. Aí eu falei, não, mano, fala aí, né, pro telefone e tal. Ele, não, não, marca um horário aí que é muito importante, é uma coisa que eu preciso te falar hoje e tal, eu tô indo aí. Beleza, ele marcou, e aí ele foi na barbearia, presencialmente. Aí chegando lá, ele falou assim, ele conversou comigo, tal, eu fiz a barba dele, e ele falou assim, cara, preciso que você assista um vídeo. Aí eu falei, manda aí que eu assisto, né, um vídeo no YouTube. Aí ele me mostrou um vídeo chamado O Segredo, que é a lei da atração. Ah, sim. E ele assistiu a 1 hora e pouquinho desse vídeo, deve ter 1 hora e 20, 1 hora e 30, não sei direito. É um documentário, tem Aham. no YouTube. E ele falou assim, cara, assiste isso daqui que vai mudar a sua vida. E eu sempre fui um cara muito pragmático, né? Eu gosto de, tipo, enxergar uma linha, né, de raciocínio. Aham. E esse documentário trouxe uma linha de raciocínio. Então, eu nunca consegui trazer a lógica para a fé. Por quê? Eu sempre fui cristão, desde quando eu nasci, me conheço Certo. por gente. Então, meus pais são cristãos. Eu cresci na igreja, e aí a fé para mim sempre foi algo muito natural. Então, vim de uma religião, de um dogma que, tipo, trouxe naturalidade para isso. Que eu Sim. sempre fui para congregação, não sei se você conhece a congregação Aham. cristã. Sim. Então, lá é puro espírito o tempo todo, assim, não tem algo de tipo, vai buscar a palavra e ler, busca conhecimento na palavra, não tem muito isso. É Certo. muito mais de você sentir o Espírito Santo ali e vir e tal. E aí as pessoas também que têm os dons de música, dons de revelação e tudo mais, é tudo pelo Espírito, não tem uma lógica assim por trás, né? E aí eu não tinha muito isso na minha vida também, porque eu acreditava que as coisas simplesmente iam acontecer. Então você entendeu que lá nesse filme, né? Porque tem um livro também, né? Chamado O Segredo, te deu lógica para as coisas, Pra fé. para fé. Que no começo eu não chamei de fé. Eu só testei. Então, nesse primeiro dia, o que que aconteceu? Tinha uma recepcionista lá, e aí eu tinha uma ociosidade legal até assim na minha agenda. E eu sentei do lado de fora da barbearia e falei assim: eu vou testar. No filme, fala algumas coisas, né? Sobre, tipo, chegar atrasado, ficar mentalizando, que as coisas vão dar errado. Se você mentalizar que vai dar errado, vai dar errado. Se você mentalizar que vai dar certo. Se Aham. você começar a atrair as coisas boas pra sua vida, vai acontecer. Certo. E eu falei assim: cara, eu Vou, tenho fé, vou vou testar. testar. E eu fiquei imaginando ali, tipo, um café. Tipo, uma coisa simples, né? Só que eu Sim. falei assim, vou dar uma incrementada. Eu não quero levantar. Eu quero que o café venha até mim. Ah, sério que você fez isso? Sério. E eu fiquei ali, ó, focado, pensando assim, ó, 100%. E eu falei assim, ó, se isso acontecer, é a prova real de que, tipo, essa coisa funciona. E eu fiquei sentado lá fora, fiquei mentalizando, entrou um cliente. Eu lembro direitinho, assim, dessa cena, assim, sabe? São poucas coisas que a Aham. gente lembra com tanta Clareza. clareza, assim. Aí entrou um cliente, e aí a menina ofereceu um café lá pra ele lá dentro.
E a máquina de café sempre fazia dois cafés. Tinha a opção de você fazer um só. Só que ela tinha o hábito ali de fazer dois. Certo. Ela já sabia que eu gostava de café também e tudo mais. Só que ela foi, fez o café e levou lá fora pra mim. Nesse dia. Falou, ó, tô vendo que você tá aí fora aí, toma um cafezinho pra você tomar. Relaxa a Aí cabeça. você... Aí eu falei assim, cara, tem que ser uma coincidência muito grande assim pra isso ter acontecido. Não era hábito acontecer isso. Nem de eu Sim. ficar tanto lá fora, muito menos Dela de te eu oferecer café assim. receber um café. Certo. Aí eu falei assim, caramba, velho, esse negócio funciona. Aí eu virei um discípulo da lei da atração. Verdade. Verdade, eu ficava falando disso o dia inteiro, todo dia. Enchi o saco dos meus amigos, da minha esposa. E eu comecei a praticar muito isso daí na minha vida, né? E aí eu lembro que eu entrei num CrossFit, perto ali da barbearia. E eu comecei a passar num ponto que estava vago. E eu já estava estudando sobre gestão de barbearia, né? E eu comecei a passar nesse ponto que estava vago. E eu fazia o quê? Eu estacionava o carro na frente desse ponto, antes de ir pro CrossFit. O CrossFit começava às 7h. Eu saía de casa umas 6h30, 6h20. Parava nesse ponto, ficava mentalizando ali como que seriam os meninos com as cadeiras, os clientes entrando. Ficava mentalizando, assim, como que seria, tipo, a parte de dentro, os móveis, na onde que iria. Eu pensava assim, tudo que estava acontecendo ali sem acontecer Então você criava essa imagem na sua na minha cabeça. cabeça. Assim como falava lá Sim. no, no vídeo, No né? vídeo. Do segredo. E, cara, até que uma hora assim deu um estralo. Eu falei assim, não tinha muita grana nessa época para investir no negócio. Eu tinha mais ou menos uns... Não lembro exato assim os números. É. Mas... eu tinha uns 6.000. Minha esposa tinha sido mandada embora, pegou uma rescisão, ela tinha mais uns 5.000. E eu tinha um cartão de crédito lá de uns, sei lá, 5? Acho que era uns 5.000 também. Juntando tudo assim, dava uns 15 no máximo. E eu falei assim, vou abrir a barbearia. E eu ganhava mais ou menos uns 5, 6 na barbearia que eu trabalhava. Mas antes você já estava criando aquela imagem na sua cabeça. Tudo. Já, Você acha que foi isso que te deu o impulso, te deu a coragem quando você tinha a imagem clara e definida? Sim, eu acho que isso aí contribuiu bastante para eu ter essa coragem. Não só isso, mas também buscar um pouco de conhecimento, né? Não ir, tipo, 100% na sorte, assim, a Deus dará, né? Então, eu, tipo, sentei, estudei gestão de barbearia antes de abrir um negócio, tentei implementar na barbearia que eu trabalhava, só que o dono não quis. Isso que me motivou ainda mais, eu abri a minha. E aí eu entrei em contato com o dono desse comércio, desse ponto, né, que tinha lá o número e tal. E aí eu, por telefone, falei pra ele, quanto que tá aí o aluguel da loja e tal. Ele tinha colocado na minha cabeça, tem que pagar no máximo uns 2.000 de aluguel, é o que dá. Porque eu tinha um salário lá de uns 5, 6, então eu tava pensando o quê? Na pior das hipóteses, se tudo der errado, eu pago o aluguel do meu bolso, Certo. entendeu? Sim. Daí era 2020. Porque, pelo que eu tô entendendo, você pensava, você visualizou em abrir, tal. Se caso desse errado, você tirava do seu bolso, porque você ainda continua trabalhando em outro lugar. Porque eu ia trabalhar em outro lugar ainda. Esse era o meu objetivo Tendo a sua... primordial, né? Tá Era bom, o que eu tô queria. entendendo. Tipo, na, Certo. na minha vontade, assim, era o que eu mais queria, era continuar trabalhando nesse lugar que eu estava e abrir a minha unidade. Mesmo sendo uma concorrência, Então, digamos. o que acontece? Na minha cabeça não era concorrente, só que estaria na mesma cidade, num raio de 3 quilômetros de distância. E aí eu falei, tipo, pro dono, né? Antes de eu abrir lá, já tava tudo certo que eu ia abrir quando eu fui falar com o Aham. dono. Porque como que aconteceu esse processo de abrir, né? Eu entrei em contato com o dono do ponto e falei pra ele, pô, quanto que é o aluguel? O que que você tá pedindo, né? Documentação, calção, como que funciona? Aí ele me falou, Anderson, seguinte, aqui o aluguel é 2.400, eu tô pedindo 3 meses de calção. Nossa. Cara, aluguel é muito complicado. Até hoje, assim, para mim negociar é muito difícil. Mesmo depois de 5 lojas, assim, quando eu chego para... Hoje eu tenho uma maturidade que me Sim. permite fazer algumas coisas que naquela época valeria muito, né? Agora, Sim, no começo é muito mais difícil. E aí eu entrei em contato com ele com esse objetivo de 2.000. E aí eu falei assim, pô, eu me apresentei, falei um pouco da minha história ali por telefone, falei o que eu queria montar, porque ele perguntou, né, o que, que você vai montar, que o dono geralmente fica pensando, né, pô, será que é um negócio que vai vingar, vai dar certo? E ele sentiu muita confiança ali na minha voz, sentiu muita confiança em tudo que eu falei pra ele. Falei assim,
eu queria conversar com você pessoalmente pra gente negociar, eu tenho muito interesse em alugar o seu ponto e tal. E ali tava começando aquele negócio de pandemia. A gente não sabia como que ia ser em 2020. Se ia, tipo, a gente nem tava usando máscara nessa época. Em junho, julho, a gente não tava usando máscara ainda. Porque ainda não tinha estourado pandemia Não ainda, tinha né? estourado assim, porque depois do carnaval o pessoal começou a falar um pouco, aí veio maio, aí tipo começou a fomentar um pouco mais dessas Ah, ideias. tá. Estourar mesmo, eu acho que foi só lá para outubro, que aí a gente já tinha inicializado já as atividades na barbearia. E aí o que que aconteceu? Eu falei com esse cara e falei assim, pô, vamos conversar pessoalmente. Por telefone ele sentiu muita confiança. Quando eu entrei na sala dele, nessa época, eu tinha 23 anos, né? Hoje eu tenho 28. Só que nessa época eu tinha 23 anos. É, você é muito jovem, né, pra fazer toda essa coisa Aí eu toda. cheguei, tipo, a primeira coisa que ele fez, quantos anos você tem? Aí eu falei, ah, caramba, tipo, foi uma pergunta assim que já me deu um banho de água fria. E aí eu falei Sim. pra ele, pô, eu tenho 23 anos. Aí eu comecei a contar um pouco da minha história, falei pra ele o que eu já tinha feito na minha vida, tal. Falei pra ele o projeto, mostrei um projeto em 3D que eu mesmo tinha feito. Tipo, mostrei pra ele tudo que eu tava imaginando ali pra ele viver o sonho junto comigo. E aí depois eu falei pra ele, ó, é o seguinte, eu só tenho 2 calções e não é de 2.400, é de 2.000 por mês. Eu queria fechar aqui com você o primeiro ano nos 2.000, você confiar no meu projeto e eu vou te trazer aí um cliente, né? Que eu vou ser um cliente para você de longo prazo. Mas eu preciso que você me dê esse voto de confiança. Cara, ele não me deu a resposta na hora. Ele falou, vou pensar. E eu Sim. falei assim, ó, se for para ser, já vai ser uma resposta aí, né? É, porque nesse momento aí, só pra quem tá assistindo aí agora, é assim, ele leu, leu não, assistiu o filme A Lei da Atração, O Segredo, Um segredo. começou ali a imaginar, fez um testezinho do café, recebeu o café Recebi o do jeito que café. estava ali mentalizando, depois ele criou a imagem do objetivo dele da barbearia, a primeira barbearia que ele queria abrir e manter o trabalho, né, onde você estava trabalhando, abrir a Sim. barbearia e nesse momento estava negociando ali o O espaço espaço para abrir. com um preço reduzido e que só tinha 2 meses de calção, não tinha o terceiro mês. É, aí ele me fez. Aí depois ele voltou com a resposta, me fez uma proposta lá indecente, né? Ele falou assim: ó, cara, eu vou fazer um contrato com você, não vou colocar esse calção. E aí, se você sair daqui num ano, você perde tudo. Falei, pô, beleza. Na hora, eu tinha que aceitar o que ele me propôs, porque eu não tinha um Você não tava com contra-argumento, medo? Você não né? tava com medo de dar esse passo? Pra Você estava caramba. usando o dinheiro Acho da que sua esposa, o usando da meu sua reserva, empréstimo, cartão de crédito, que era um empréstimo, né? E aí, tudo. E aí eu fui, e mesmo com medo, eu decidi fazer, né? Mas eu tava com certo. muito medo. Eu acho que até hoje, assim, igual. Hoje tem grana para fazer negócio, tem mais pessoas com conhecimento, e mesmo assim, ainda toda vez que eu vou fazer algo novo, dá aquele frio na barriga, ou até mesmo ao que eu já conheço. Eu acho que quando não der mais essa emoção, assim, esse medo, aí eu acho que já era, já perdeu, tipo, todo o propósito do Acabou o negócio. desafio Acabou também. o desafio também. E aí eu tava com muito medo nessa época. Só que ainda eu tinha, fora esse, eu tinha mais um desafio que era o quê? Convencer o dono do lugar que eu tava trabalhando a aceitar que eu abrisse uma unidade próximo da dele, né? E continuar trabalhando para ele. Certo. Então eu fiz o quê? Eu cheguei nele e já conversei. Falei, ó, cara, é o seguinte, eu não quero sair daqui, gosto muito daqui, aqui me traz retorno financeiro, eu gosto dessa região, só que eu preciso fazer um negócio para mim, porque você não me dá oportunidade aqui dentro. Fui bem sincero com ele. Falei, ó, não tem uma oportunidade aqui dentro da sua empresa e eu quero criar essa oportunidade fora. De primeiro momento, eu já tinha falado isso para minha esposa, que eu ia fazer, para o meu pai, para os meus amigos mais próximos, e todo mundo falou o seguinte: cara, ele não vai aceitar. É, porque é o racional, né? O racional é ele não aceitar porque você tá abrindo uma unidade concorrente, né? Concorrente. O natural Então, né, é ele não aceitar, mas eu adoro das coisas sobrenaturais, o que foge do natural. O que E que aí, aconteceu? o que que aconteceu? Mesmo, tipo, todo mundo ao meu redor ali falando que não ia dar certo, que falou. Todo mundo que eu comentava sobre isso que eu ia fazer, porque eu não falava para muitas pessoas, mas para as pessoas que era mais íntima ali minha, né? Que, tipo, eu sempre classifiquei as pessoas na minha cabeça, quem é íntimo, quem é estratégico, quem é necessário. Eu sempre, tipo, separei ali nas caixinhas, trouxe as pessoas íntimas e falei assim, ó, vou comentar com essas pessoas para ver o que elas acham. E aí eu comentava,
E aí a pessoa me trazia, tipo, a negatividade. Aí eu falei, meu Deus. Só que eu falei, não, vai ter que ser assim, porque se não for assim, Não vai dar certo. não vai dar certo. Meu planejamento vai sair muito fora, né? Eu cheguei Mas você nele... já tinha assinado o contrato do outro? Já tinha assinado o contrato do outro. Já. Porque assim, ó, na pior das hipóteses também na minha cabeça, o que que aconteceria? Você é um cara de fé, sabia? Eu teria que ir lá trabalhar. É. Só que assim, eu tava com a lei da atração na minha cabeça e falando assim, ó, ele vai aceitar, ele vai aceitar, ele vai aceitar. Tipo, Tá vendo? nada... Minha esposa é um mais doido que eu. Mas eu acho que, pra mim, o significado de fé, você falou aí, você já assinou o contrato sem estar outra ponta. Pode ser, a gente pode chamar às vezes de imaturo, de aventureiro e tal, mas quando é com a gente assim, eu também procuro ouvir aquela vozinha e às vezes a gente tem que dar o passo Sim, e pra Deus colocar o piso ali. É o tiro no escuro, você tem que dar o tiro e acreditar que é o que fundamento. vai dar É o certo. fundamento da fé, é o princípio ali primordial para. Então, quando eu vou chegar num ponto que eu aprendi o que que era a lei da atração de verdade. Porque nessa época aí eu tava agindo com imaturidade na lei da atração. Opa! Porque eu falava que era a lei da atração, Certo. entendeu? Mas aí o que que aconteceu nessa ocasião? Eu cheguei e falei pro rapaz lá que eu trabalhava as condições. E basicamente eu falei pra ele, ó, vou ter caráter e vou, tipo, respeitar o seu espaço, não vou falar da outra barbearia, vou continuar trabalhando aqui, vou dar até mais o sangue, porque eu vou precisar de mais dinheiro, então vou trabalhar ainda mais se for necessário. Aí ele me questionou assim, mas como que você vai tocar um negócio sendo que você não vai estar lá? Eu falei assim, então, é gestão, eu estou aprendendo a fazer isso, porque eu quero um negócio autogerenciável, então eu não quero estar presente. No meu intervalo, no almoço, eu vou lá dar uma olhadinha, no final de semana eu cuido, pode ficar tranquilo que aqui eu vou garantir a excelência. E ele falou não. Naturalmente. Naturalmente ele disse não. Assim, na lata. Na lata. Cara, foi um banho assim de eu liguei pra minha esposa, eu lembro, eu acho que ela lembra também. Eu falei com ela nesse dia, tipo, muito triste, assim. Muito triste. Cheguei em casa, falei com ela, assim, tipo, triste pra caramba. Falei assim, mas... Deus sabe o que faz, né? E aí eu falei pra ela, ó... Então vou ter que ir lá pra barbearia, tal, cortar, não sei o que lá. Aí no outro dia, eu tava... Se você quer saber o restante dessa história, não deixe de parar agora, copie esse link, manda lá nos seus grupos de WhatsApp, manda pros seus amigos, porque vai ficar cada vez melhor essa história, eu te garanto. Aí o que que aconteceu? No outro dia eu tava atendendo, ele não gostava assim de ter conversas difíceis assim. Certo. A gente era muito parceiro assim, conversava muito, eu ia na casa dele, churrasco, como amigo assim, legal pra caramba. Não, além Só de que amizade, também tinha essa questão de profissional, que você era um dos maiores faturamentos lá também, tinha né? que eu e mais um outro profissional lá interno tinha um faturamento assim, tete a tete. Era muito era o que garantia o faturamento da loja dele. Então ele tinha um receio também, né, de eu sair. E mesmo assim a coragem dele, assim, pelo racional ali, lógico, ele era um cara muito lógico também, na hora ele falou, não dá. É. Tipo, É. e aí no outro dia ele repensou, deve ter pensado pra caramba, tal. A lei da atração trabalhou bem também na cabeça dele. E aí eu fui e recebi uma ligação através lá da recepção, ele falou assim, ó, o Lopes quer falar com você aqui e tal. E eu falei assim, pô, pode falar. E eu tava atendendo, eu parei o atendimento na hora, ele falou, ó, para o atendimento aí, quero falar com você. Aí eu falei, falou assim, ó, sabe aquela condição que você falou ontem e tal, você vai fazer tudo que você falou mesmo, não sei o que lá. Cara, eu vou aceitar. Pode ficar aí, desde que você faça tudo que você falou. Nossa, que Sobre bacana. não falar pros clientes e tudo mais. Cara, eu dobrei ali minha, tipo, gratidão por ele naquele momento e fazer ainda mais pela barbearia do que eu já fazia. E eu já fazia bastante coisa, na minha visão. Só que aí eu comecei também a ter o lado de dono ali do outro lado e enxergar algumas coisas que ele passava também no dia a dia. Isso aí foi me gerando mais maturidade. E aí abriu a Nossa, que unidade. mão que esse cara te deu, hein? Deu uma mão, deu uma mão. Te deu a mão quando você precisava ali, que te Sim. deu fôlego pra ir regando o seu sonho ali, né? Fôlego É. financeiro, eu digo, de você continuar ir regando lá pra fazer dar certo. Eu até já tentei chegar a imaginar como que seria se eu não tivesse tido essa oportunidade, por quê? Ele sabe disso, dessa sua gratidão, tudo? Sabe, antes de sair de lá, né, que eu permaneci ainda por mais um ano inteiro. Um ano lá? Um ano. Foi um ano, Caramba, assim. ele foi bem legal. Foi. E aí, dentro desse um ano, aconteceu a pandemia. Eu passei pela pandemia junto com ele. Então, o lockdown foi junto com ele lá na loja dele. A minha ficou fechado também.
Tendo que pagar o aluguel lá. Pagar o aluguel lá. No primeiro mês você conseguiu pagar o aluguel de lá? Não consegui. O que Então, aconteceu, se né? ele não tivesse te empregado, você estava ferrado, você não ia conseguir pagar o aluguel lá. Então, aí eu já não sei se meus clientes me acompanhariam, né? Porque não era muito longe. Porém, eu sei que seria mais difícil em casa também. Porque nessa época, a minha esposa, ela abraçou muito o meu sonho. Então, ela já tinha saído do emprego que ela estava. Ela se tornou recepcionista na unidade. E o que aconteceu? A nossa renda virou uma só. Então, a gente tinha 2 salários em casa. Então, ela recebia um pouco mais que um salário mínimo, tinha os benefícios, vale alimentação, refeição, as coisas assim que ajudava. E aí ela saiu pra, tipo, empreender junto comigo. E aí a gente ficou só com uma renda da barbearia. Gente, vai ficando cada vez melhor essa história, E aí, caramba. nessa época, ela, tipo, foi a minha parceira de verdade, assim. Caramba, você lado a também lado. foi corajosona, hein? Corajosona. E aí, assim, ó, a parte dela, eu julgo que a parte dela, em relação ao começo, foi bem mais difícil que a minha. Por quê? Na barbearia, o que mais dói mesmo de verdade é a ociosidade. Você não tem cliente. E no primeiro mês, a gente faturou R$ 1.300. Aham. Num corte que era 25, né? Chegou, acho que a gente não atendeu nem 100 clientes. Nossa, então vocês não conseguiram se pagar, não pagaram o aluguel, não Então, assim, pagou desses nada. 1.300, cerca de 600, 700 reais era do barbeiro. E ainda assim, no primeiro mês aparece um monte de coisa que você não tá contando. Tipo, desde comprar coisa simples, descartável, copo, sei lá, qualquer coisinha assim que aparecesse de 100 reais pra gente pesava muito. Então, foi um primeiro mês muito difícil. E aí tinha o lance de eu não saber gerenciar outra pessoa ainda, estava aprendendo. Apesar de eu ter estudado, na prática é outra coisa. É outra coisa, É né? outra coisa, é muito difícil. Aí acabou que ela segurou essa barra, né? E eu lembro, assim, de dias dela ir embora umas 7 horas. Eu sempre ia embora 8, 9 horas. Quanto mais tarde eu ia, era melhor, porque eu atendia mais clientes, né? Na onde que eu estava trabalhando, conseguia fazer mais dinheiro para sustentar a nossa vida e a barbearia também que a gente estava abrindo. Sim. Nessa época eu lembro que a gente não comia pizza. Eu falo até hoje pros meninos assim, pode parecer coisa pequena, mas a gente já estava meio que acostumado a poder sair um final de semana, ir no restaurante, Sim, porque só um vocês salário dois já legal, tinham uma renda uma renda legal. pra sair sempre. Quando vocês começaram a empreender, apertou tudo. Apertou tudo. Acabou a pizza final de semana. Acabou pizza, acabou, tipo... E no mercado a gente fazia conta. Eu lembro da gente andar no mercado fazendo conta com celular. Você lembra disso? Teve que cortar tudo, né? Nossa, tipo, de besteira assim, a gente falava assim, meu, vamos comprar alguma coisa pra gente fazer em casa, pra gente não ficar com vontade de comer nada na rua. Então a gente tinha uns combinados assim de, pô, não comprar nada na rua, eu não vou comprar também. Aí, todo dia marmita rigorosamente, assim, pra não errar. Então era, tipo, bem, tipo, dentro de casa, não chegamos a passar necessidade, nada disso. Mas, assim, apertou muito Apertou. pra gente conseguir empreender no começo. E a mente, como é que tava nessa A milhão. época de cortar e Nossa. tal? Você tava sentindo que tava indo pro ralo ou você acreditava ainda que tava crescendo? Eu acreditava que ia dar certo. Eu acreditava. Mesmo não pagando, nada se pagando, tendo que tirar do bolso pra Falei, ainda não, eu mentalizei, isso vai acontecer. Assim como o café Você veio... não chegou a pensar se esse filme tá com nada. Não, Essa não, não. lei da atração, Eu acho que não, sei. eu acho que até hoje assim não teve um momento assim que eu pensei em jogar a toalha ou tipo, não aconteceu. Porque eu aprendi uma coisa na faculdade com um amigo meu que eu guardo até hoje e foi um dos únicos amigos que eu tive na faculdade, o Breno. Quando eu estava mais ou menos no sexto, sétimo semestre ali que eu estava pensando em sair, eu tive uma conversa com ele que eu não tinha pegado nenhuma DP até ali. E aí eu, de repente, peguei 2 DP e falei assim, pô, cara, eu acho que eu não vou terminar. Aí ele falou assim, ah, mas por quê? Porque você não quer ou porque você não consegue? Aí eu falei assim, ah, cara, eu acho que é porque eu não consigo e eu também não quero. Aí eu falei assim, ó, ele falou assim, ó, você só não consegue se você desistir. Porque se você passar aqui 10 anos fazendo a faculdade, uma hora você termina. Então, conseguir, você consegue. Agora, se você desistir, já era. Aí acaba a sua história aqui. Então, você tem que tomar uma decisão. Então, só dá pra você não terminar a faculdade você desistindo. Porque DP... Aí ele me deu exemplos de pessoas que pegam DP e tudo mais. Então, eu levei isso daí ali pra barbearia também. Que só ia acabar se eu desistisse. Porque enquanto eu tivesse ali uma condição de alimentar, correr atrás, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar final de semana, eu ia fazer acontecer.
entendeu? Você passou o processo, né? Passei, O eu processo da vivi o dificuldade, É, dos dias não tão positivos, né? Os dias sim. ruins Aí no ali. segundo mês, o que aconteceu? Piorou a situação. Perdi um colaborador, o faturamento manteve o mesmo lá, tipo uns 1.300, 1.400, não passou disso. E aí eu falei assim, pô, agora eu tenho que arrumar uma pessoa e arrumar mais cliente. Então, ficou cada vez mais difícil ali a situação para a barbearia, né? Para essa primeira unidade. E aí, depois desse mês, eu lembro que nesse mês aí, a Manu, minha esposa, ela me ligava, assim, entre um cliente ou outro, assim, da noite, umas 6, 7 horas, e falava, vida, não entrou ninguém aqui. Loja vazia, Ela, o dia ociosa, meu inteiro eu passei aqui com Deus os do céu. meninos, não sabia o que fazer, ia embora chorando pra Tem casa. que ter a mente blindada É, nesse negócio. É difícil, hein? e aí ela, tipo, pegava o ônibus, assim, ia... A gente estava empreendendo em outra cidade, porque a gente mora em Sim. Cotia, né? E a gente empreende em Vargem Grande. Aí ela, todo dia indo embora, assim, sozinha, né? Pra vir, ela ia junto comigo, eu deixava ela lá. E ia embora sozinha. E aí, de repente, entrou um outro rapaz. Aí, depois de um mês, mais ou menos, assim, entrou um outro rapaz. E eu falei assim, cara, eu vou fazer dar certo. Não vou jogar toalha, não. Só que aí veio a pandemia. E aí ficou mais forte ainda, ali em meados de, tipo, agosto, setembro, foi começando a piorar. Teve E o que fechar pessoal já mesmo? começava a falar que talvez uma hora ia fechar e tal. Em dezembro fechou. Em dezembro eu lembro que teve um lockdown, não sei se você Já tava lembra. com 3 meses de loja aberta, teve É, que uns fechar. 3, 4 meses assim, teve que fechar. Tá. Aí, nessa, o dono lá do ponto, ele reduziu um pouco o aluguel, e aí ele tava cobrando só R$ 1.000. Poxa. Só que o meu salário também reduziu onde que eu trabalhava, assim, Ah, é de ganhar verdade. 5, 6, eu tava ganhando ali uns 2, 3, e eu tive que pagar a loja com Vai ficando cada vez mais difícil a sua fechado. história. Então... Ficou assim bem complicado. Ah, E dezembro era que eu falei assim, meu, vai chegar dezembro e eu vou superar tudo isso. Por quê? Dezembro todo mundo vai pra festa, sim, casamentos pra sim. caramba, Natal, Ano Novo, e todo mundo corta muito cabelo, É as barbeiras ficam verdade. lotadas, e eu falei assim, vai escoar tudo na minha, porque a minha não tem cliente, então todo mundo vai vir pra minha cortar cabelo e tal. Isso aí que tava na minha cabeça, puf, fechado. Meu Não teve Deus. dezembro em 2020. Tipo, dezembro de 2020 foi em casa, né? Foi em Todo casa, mundo é verdade. assistindo live e, tipo, sem cortar o cabelo. Ninguém queria saber de cortar o cabelo. Aí eu falei, beleza, vamos lá, vai dar certo. Aí quando a gente voltou em janeiro é muito ruim, já pra barbearia é natural de ser ruim. Só que a gente pegou uns 15, 20 dias em casa. Eu fui me matriculei num curso de marketing. Porque eu já estava estudando muito gestão, a parte financeira, burocrática da barbearia, só que eu não tinha estudado muito marketing. Certo. Aí eu aprendi a fazer marketing. Então eu fiquei ali imerso ali uns 15 dias assim nesse curso, e aí eu aprendi a colocar a cara assim em vídeo, fazer vídeo, e aprendi técnicas de persuasão em marketing para atrair o cliente para a loja, tráfego pago, aprendi nessa época. Então acabou que foi bom ali aquele tempo que eu passei em casa, porque quando eu voltei tipo trazendo muito cliente para a loja através dessas ações de marketing que eu fazia. Então, desde indicação, eu comecei a ser muito mais agressivo nessa parte de marketing, que hoje é o nosso carro-chefe. Eu acho que a gente É mesmo? eu acho que a gente é muito bom em marketing, assim, a barbearia ela tá fora da curva das outras assim por conta do Do marketing, né? marketing. Olha só. E aí começou a dar certo, né? Depois dessa época de Fevereiro de 2021 aí já. fevereiro de 2021 ali já começou a melhorar as coisas. Começou a conseguir pagar o aluguel? Começou a conseguir É isso que eu pagar o quero. aluguel. Sem pesar. Sem precisar tirar Caramba. do meu bolso. E aí, o que aconteceu? A gente foi, então, fevereiro, só crescimento. Aí, março, começou a pagar aluguel. Aí já, tipo, começou a sobrar um dinheirinho ali em Abril. maio, Maio, abril, né? maio. Começou a sobrar um dinheirinho. E eu falei assim, cara, não tá legal. É hora de dar o in de novo. Não, você não Aí, resolveu descansar um pouco, respirar, ir pra praia? Não, você fez o não. quê? Então... Aí eu falei assim, pô, precisa fazer uma reforma aqui. Eu tinha um carro, um Gol 98, vinho. Falei, vida, vamos vender o carro e vamos reformar a barbearia? Eu acho que tá faltando aqui. Eu tava tão empolgado com marketing, né?
acho que tá faltando coisas pra atrair o cliente, uma fachada bonita, porque a nossa fachada era muito, tipo, Tava sem nada, caidinha ela. caída, assim, não tinha nenhuma Certo. técnica assim na fachada, nada disso. Então eu falei, vamos investir Vamos de vender o novo, Gol e investir. vamos investir. Aí ela, de novo, junto comigo ali, porque ela acreditava, e mesmo fazendo todos os perrengues do meu lado, ela acreditou de novo. E aí ela, vamos, eu confio, assim, eu falo assim, meu, até hoje, assim, eu não confio em mim do jeito que ela confia. É difícil, assim, né? Porque ela fala, né? Meu, você toda hora quer mudar. E eu sou muito de, tipo, melhorar, melhorar, mudança, mudança, mudança. Sim. E aí a gente foi e vendeu o carro. Pra gente não ficar sem transporte, eu lembro que a gente comprou uma motinha, uma Burgman. E aí ela até fala até hoje, né? Quando alguém fala assim, ah, você não quer ter uma moto? Não, a gente já teve uma moto, a gente fazia trânsito na Raposo, porque a moto andava a 60 por hora, é o máximo. Eu tinha 100 quilos. Ela é muito leve, né? Ela tem 1,50 m e tem 60 quilos. Beleza, mas já era 160 quilos numa moto de 100 cilindradas. E aí, a Burgmanzinha, assim, aí eu grandão, ela pequenininha assim, a gente ia todo dia trabalhar de Burgman a 60 por hora ali na Raposo, né? Aí a gente ficou uns 6 meses com essa Burgman. Então eu vendi o carro para investir na barbearia, fiz uma reforma Certo. e comprei a Burgman para Certo. começar a E deu resultado mesmo? alavancar. Deu resultado. Tipo, tudo que eu investi assim, ali começou, tipo, a dar Mas muito ainda você certo. tava trabalhando nos dois. Tava trabalhando nos dois ainda. Quando que parou isso? Foi em meados de outubro. Então a primeira eu abri em agosto ali. Acho que foi em agosto, julho, agosto. E aí a segunda unidade, porque eu não saí da que eu trabalhava para ir trabalhar na que eu abri primeiro. Tava dando Ah. certo, não tava dando dinheiro ainda. Demora muito pro negócio dar dinheiro, demora uns 2 anos, assim, pra... Até hoje, assim, quando eu abro uma barbearia nova, por Caramba. exemplo, ó, tem uma barbearia que eu abri faz 1 ano e 6 meses. Eu não vejo muita cor do dinheiro de lá ainda. Apesar dela ser rentável, tudo mais e tal. Então, demora, assim, um período de até 2 anos para ter o retorno mesmo do Caramba. investimento. Só que aí eu falei assim, pô, já tá ruim. Não, mas O passou que que 10 pode meses e melhorar? reformou a primeira. Passou mais ou menos uns 10 Você meses reformou a ali. primeira, já deu Foi em pra vender o junho. Eu lembro carro. que a Ela não se reforma... pagava ainda. Ela Eu lembro que a vendeu o reforma foi em carro. junho. Aí eu vendi o carro. O que eu Aí fiz veio a nessa reforma? Eu segunda. fiz um mezanino, fiz um segundo andar. Não tava nem o primeiro cheio ainda, eu já imaginava que o segundo ia encher também. Sério, você dobrou Sério, eu dobrei sem o o negócio tá. tamanho. Se o negócio tá funcionando. Nossa, você é doido, muito Aí eu louco fiz a isso, fachada cara. assim, pintei tudo por dentro e troquei as cadeiras. Eu gastei. Ó, o carro valia 8. Eu comprei a moto de 3 e gastei uns 15 na reforma, porque eu peguei um empréstimo no banco também. O banco liberou, eu falei, fui lá, E peguei o você lá, empréstimo, mentalizando, mentalizando. criando aquela imagem do seu objetivo, né? Vai dar certo, vai dar certo. É, que a gente fala muito aqui, né? Quem assiste fala, o objetivo é ter imagem clara e definida, né? Eu tinha essa imagem clara e definida na minha cabeça que ia dar certo. Porque eu falei assim, meu, Deus tá comigo, minha esposa tá comigo, eu tô estudando pra isso e eu tava só com um pensamento Você se positivo, sentia assim, no sabe? caminho, né? Sentia no caminho. Dava medo? Igual você perguntou, pô, dava medo. Tipo, vou falar que não, é Então, além de mentira. reformar, você foi e abriu uma segunda Em unidade. outubro, mais ou menos, eu abri uma segunda unidade. Como que foi essa segunda unidade? Já tava ficando um clima muito ruim nessa barbearia que eu tava trabalhando, por conta de alguns problemas pessoais que o dono tava tendo na vida dele, por conta também que a barbearia não tava trazendo mais tanto resultado para ele. E aí, um parceiro meu, né, que tá comigo até hoje, chegou em mim e falou assim, ó, eu não tava com intenção de sair, só que ele chegou em mim e falou assim, ô Anderson, ó, tô saindo, eu não queria te deixar aqui sozinho, porque a gente era muito parceiro ali, a gente já tava trabalhando junto há 3 anos, né, que Certo. eu passei 3 anos nesse lugar. E ele chegou em mim e falou, ó, tô indo para tal lugar. Eu falei assim, cara, não, tipo, eu não consigo ir para lá, para esse lugar que você vai, e eu gosto de trabalhar do seu lado, tal, e me dá uns dias para pensar, não sai assim não, repensa, vamos melhorar Quer dizer, aqui e você não queria tal. ficar sozinho lá, que o clima já não tava legal. Entendi. Aí eu lembro que eu atendia alguns clientes num condomínio perto ali no final de semana. E aí eu fui nesse condomínio atender um cliente e na volta eu tive que abastecer. Parei de frente para um posto assim, e do outro lado assim do posto tinha uns pontos. Uns pontos não, um ponto alugando. E eu falei assim, meu, caraca, velho, tem um ponto alugando aqui. Será que o
o Robson topa vir trabalhar comigo aqui, porque na outra ele não topava, porque o preço do corte era muito mais baixo. A gente já tá trabalhando a uns R$ 45 o corte, e na outra que eu fiz era R$ 30. Aham. Então, pra ele ia descer muito, ia, tipo, abaixar o salário dele, e não era legal. E até também não queria fazer essa proposta pra ele. Aí eu cheguei nele e falei, ó, cara, você tem coragem de vir trabalhar comigo? Aí ele falou, tenho, só que não lá no centro. Eu falei, não, já sei. E se fosse aqui próximo, assim? Aí ele falou, caraca, a gente vai próximo daqui. Eu falei, cara, a gente sai daqui numa boa, a gente não atrapalha o Lopes, a gente monta lá, e aí se você quiser a gente faz um meio a meio aqui, 50-50, e aí a gente toca junto. Ele falou assim, cara, não nasci pra empreender, ele falou pra mim, se você quiser montar, eu vou trabalhar com você. Confio em você, eu vejo tudo que você faz Ele e não tudo quis ser seu mais. sócio, então. Não, ele não quis ser meu sócio. E E eu tá falei tudo assim, bem, né? Tem gente que realmente tem essa. é, Prefere não. eu tenho uma gratidão tão grande por ele acreditar também nesse começo, que até hoje, assim, ele trabalha comigo, né? Inclusive, a gente tá fazendo um projeto junto agora. E aí eu falo pra ele, falo assim, pô, na hora que você quiser abrir uma unidade, você me fala que eu invisto junto com você. Eu coloco a grana, a gente coloca a grana junto, e hoje eu sei fazer dar certo, e aí você nem precisa ter dúvida que eu vou fazer o negócio dar certo. Hoje é muito mais assertivo do que era antes, né? Antes era, nesse começo que eu tô te contando, era muito aposta. E aí eu cheguei e falei pra ele assim, então, beleza, se eu achar um lugar, você vem trabalhar junto comigo? Ele falou, vou. Eu já tinha achado lugar, eu Aham. já sabia. Só que eu não tinha grana. Por quê? Eu tava trabalhando ali no Lopes, não tinha como juntar dinheiro porque eu tava investindo dinheiro na outra barbearia, tinha feito um empréstimo, tinha que pagar esse outro empréstimo da outra barbearia, e aí eu já tava na cabeça que eu tinha que abrir outra, porque eu queria que o Robson viesse trabalhar comigo, e aí eu também queria sair pra, tipo, começar Focar no seu focar no mesmo, meu né? mesmo. Daí já ia ser a segunda, né? Já ia ser a segunda. Aí eu fui, conversei com a minha esposa, e aí meu pai, tipo, tava bem financeiramente nessa época. Eu falei assim, pô, e se eu pedir pro meu pai, velho? Tipo, meu Fazer pai, um vou empréstimo fazer um ali. empréstimo. Aí eu fui, meu pai tava no Paraná, nessa época, liguei pra ele, falei assim, ó, pai, eu tô com uma barbearia lá, tal, mas tô querendo abrir outra. Ele, mas tá dando certo? Eu falei, tá dando certo. Então vai lá, foca na sua, não vai abrir outra. Ele falou, lembro na época, eu falei Ele te assim, aconselhou você não abrir outra, não então. abri, não abri. Os pais estão sempre preocupados com a nossa segurança, É, né? e aí eu falei assim, Não não, arriscar. mas você não tá entendendo, é um negócio assim que vai dar certo e tal. E convenci ele, falou assim, ó, então faz o seguinte, vem aqui no Paraná, que eu te empresto esse dinheiro que você tá me pedindo, só que aí você tem que comprar um carro meu aqui, você pega um carro, que ele tinha feito um negócio lá numa casa, ele tava com um carro, e eu tava sem carro, e Aham. ele se É, você tava com a preocupava, motinho, né? eu tava com a motinha, e ele se preocupava com isso também. Ele se preocupava bastante, tipo, de eu estar com a moto, que ele achava que era perigoso e tudo mais e tal. E aí eu falei, pô, beleza, então, pega esse carro, só que eu não consegui te pagar. Eu te pago. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, você me paga quando der, né? Aí, beleza. Eu falei, não, então eu vou te dar uma parte do negócio, da barbearia. Você quer Certo. entrar junto comigo? Aí ele falou, beleza. Então, tipo, essa barbearia, essa segunda unidade, é 100% minha, mas Você tem um know-how tem um livre com seu negócio com meu pai. pai. Não... Certo. Aí, o que que aconteceu? Eu fui lá no Paraná, busquei o carro, voltei, e em menos de um mês, assim, eu montei essa unidade. Simplesona, assim, sem colocar nada demais, tal. Comprei as cadeiras e tudo Caramba. mais. E aí eu fui, cheguei no Lopes, tive uma conversa bem séria com ele, eu lembro. Falei, ó, cara, eu tô saindo daqui, eu vou montar, não é tão longe. Falei pra ele onde que eu ia montar a barbearia. Tô montando ali, não quero te atrapalhar no seu negócio. Eu sei que os clientes que eu conquistei aqui nesse tempo não são 100% meu, é graças ao seu trabalho também. Não vou avisar pra ninguém, vou sair de boa aqui, beleza. Ele gostou 100%? Não, porque Sim. eu estaria ali muito próximo dele e tal. Mas ele conversou ali comigo, falou algumas coisas, pelo tempo que eu fiquei ali e tal. Ele falou que era grato por mim, eu falei que era grato por ele e tudo mais. A gente saiu numa Numa boa, boa. é, Aham. e eu montei o meu negócio. E eu tava fazendo uma coisa ali, naquele momento, sem querer, porque eu falo que a gente tem que ser muito intencional na nossa vida, né? Quando Aham. eu vou dar um treinamento para os meninos, a minha frase, que eu tinha até estampado na camiseta assim, é seja intencional. Porque a gente tem que ser intencional nas Sim. coisas que a gente faz, né? E aí eu falava muito, era um bordão, assim, até era chato com isso, assim, seja intencional. Cara, você vai fazer uma amizade, seja intencional nessa amizade. O que que você quer? Qual que é o propósito disso? Você tá indo, tipo, num culto ali, numa noite, seja intencional ali naquele culto. Você tá indo fazer um negócio, seja intencional, né? Sim. E aí o que que aconteceu? É, eu fiz ali sem querer, não fui intencional, porque eu só não queria atrapalhar ele.
eu acho que foi muito mais por caráter mesmo, pela criação do meu pai e da minha mãe e tal. Meu pai, ele era empreendedor, então eu sabia como que ia atrapalhar a minha saída já, porque era um faturamento Sim. muito alto. E eu já sabia que o Robson ia sair comigo também, eu sabia que ia Dá uma assim, bagunçada dar ali. uma bagunçada e eu não queria que ele quebrasse o negócio, assim, dele, né? Porque eu tinha gratidão e gostava, e gosto dele também. Até hoje, assim, eu acho que ele é um ótimo empreendedor. Ele prosperou muito, assim, depois que eu saí de lá. E foi uma pessoa que te Que deu deu a ali a mão primeira ali, né? oportunidade, É, né? E aí, o que que aconteceu? sim. O Robson veio comigo só depois de um mês. Eu saí, não avisei os clientes, e aí os clientes tinham muita dificuldade de me achar, só que eu já tava bom no marketing, lembra? Então eu Lembro. comecei a Essa fazer que eu já... tráfego pago, que Nossa. não fazia na barbearia que eu trabalhava. Então, direto os clientes chegam, pô, você saiu, nem me avisou, tal, você veio É porque trabalhar o marketing aqui. acaba, né, aparecendo para as Acaba pessoas, aparecendo é, para as pessoas. E eu aprendi a ser muito mais assertivo nessa época, marketing digital. porque até então eu não podia aparecer com o meu rosto na minha barbearia, porque eu trabalhava para outra pessoa. E É eu trabalhava o verdade. meu rosto para essa outra pessoa. É verdade. Aí o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar o meu rosto para essa barbearia E que aí era essa minha. segunda unidade, finalmente você começou a se pagar, as coisas Começou a se começaram. pagar, desde o começo sempre deu muito certo essa segunda unidade. Lá não teve perrengue financeiro. É porque você também tava lá desde o Eu tava começo, lá né? desde o começo, tava desde o primeiro É, dia. Foi aí que até comecei a pensar assim, pô, será que se eu estivesse lá na minha mesmo, não teria passado é, menos apuro? é. Porque passei por uns perrengues. E aí, nessa, começou ali a fomentar o negócio, ficar legal. O Robson veio, aumentou mais ainda. Aí, de repente, o meu pai falou assim: pô, chama seu irmão pra trabalhar com você, porque meu irmão tinha 2 empregos. E aí eu falei assim: pô, vou chamar ele, só que eu não consegui garantir um salário pra ele. Ele ganhava bem já, tipo, na rua. Ele trabalhava como motoboy à noite e como mecânico de dia. Aham, E ele, somando tudo assim, ele ganhava uns 4, 5 mil. certo. E eu falei, pô, pra mim trazer ele, pra ele não cortar Você cabelo tava e começando. ganhar É, isso é muito sem chance. difícil. É. Nem como recepção, nem nada. Eu falei com meu pai, ó, eu consigo trazer ele, só que o salário dele a gente não consegue fazer. Não, então vamos conversar com ele pra ele sair e ele sair da moto, porque é o mais perigoso. Que meu Meu pai, pai em moto. ele não gosta de moto. Meu pai Sim. odeia moto. Porque é muito perigoso. Eu É. já caí, meu irmão já caiu, então, tipo, é uma preocupação grande, né? E aí, eu fui, falei pro meu irmão vir trabalhar com a gente e pra ele fazer o curso de barbeiro. E ele fez o curso de barbeiro, veio trabalhar com a gente, largou o primeiro emprego, depois ele foi e largou, depois de uns 6 meses ele foi e largou o outro. Então, em 6 meses, mais ou menos, ele tava cortando cabelo já. Então ele ficou 6 meses na recepção, a gente bancando ali um salário pra ele. Então a juntava eu, meu pai, e, tipo, pagava um salário pra ele ali, largar o outro emprego. E aí ficou eu, o Robson, e aí tinham 5 barbeiros nessa época que eu saí do Lopes. E aí os outros dois também vieram comigo, porque era 5 contando com o Lopes, e os outros dois vieram também. Mentira. Depois pediram a oportunidade pra trabalhar lá comigo. E Rapaz. veio todo mundo. Por conta de, tipo. Porque eu sempre fui esse cara assim de trocar ideia e conversar e tentar ajudar a pessoa que tá do meu lado. Ter esse lado mais humano, assim, eu acho que isso daí ajudou, assim, no começo, sabe? Sei. Aí o que que aconteceu? Nessa que eu abri essa unidade, o Robson veio comigo, os meninos vieram comigo, começou a chamar muita atenção na cidade, porque a gente fazia muito marketing e ninguém investia em marketing. Mas o Lopes lá não quebrou? Saiu todo mundo de lá? Não, não quebrou, graças a Deus. Entrou outros caras, ele Ah, o negócio, a conseguiu, máquina foi a girando, o máquina negócio foi foi girando. girando. E aí até hoje, assim, foi uma lição pra mim também, O... ter Caramba, então continuado. quer dizer que toda essa coisa então, essa imagem. Acho que na sua imagem lá, quando você criou a primeira vez lá, faltou você ver o dinheiro no bolso Faltou, na primeira loja. Acho que foi isso. faltou. Você viu, montou, armou lá, mas não entrava. Mas assim, eu acho que eu acho que assim, o lance do dinheiro é muito Hum. mais do que a lei da atração, assim, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que, tipo, ganha dinheiro igual eu ganhava nele naquela época, eu ganhava, fazia muito dinheiro já. Não, Aham, não muito, assim, mas já fazia uma grana. Só que aí eu acho que eu tava quebrando alguns princípios, assim, na minha vida, sabe? Tipo, sei. eu tava fazendo algumas coisas que eu acho que não contribuía pra minha Que prosperidade. princípios? Que princípios? O que é esse papo de princípios Cara, aí? porque eu acho que além de dar certo nos negócios, você tem que dar certo na vida também, né? Primeiro na vida, depois nos negócios, né? E aí eu quebrava alguns princípios, desde honrar meu pai e minha mãe da forma correta, eh, não da forma que eu achava, mas sim da forma que deveria ser, ser mais coerente nas coisas que eu falava com a minha esposa. Por exemplo, eu tinha um princípio que eu quebrava, que é
Hoje eu falo numa boa, assim, mas tempo atrás era muito vergonha pra mim falar que eu mentia. E, tipo assim, mentia de uma forma assim que eu achava que não ia atrapalhar ninguém. Eu acho que muita gente Um faz exemplo, um isso. exemplo. Cara, quer ver um exemplo claro que minha esposa tá aqui, e aí você até olhava a cara dela, você vai ver que ela ficava no ódio disso. Eu trabalhava no Lopes, e aí eu saía mais ou menos umas 8 horas. Certo. E aí, às vezes, ela tinha que ficar me esperando pra me buscar ela e a gente economizar na passagem. E aí lá acabava sempre mais cedo porque não tinha cliente. Então acabava umas 7 horas. E aí eu sempre fui muito rápido cortando o cabelo. E aí, às vezes, ela falava assim, ó, que hora você vai sair? Aí eu falava pra ela não ficar preocupada, umas 7h40, até 8 horas no máximo eu tô aí. Aí ia e falava pra ela assim, tô saindo daqui. Nem tinha começado o corte. Ah. Aí eu chegava lá embaixo, assim, ela tava um leão, assim, furiosa, Essas assim. mentirinhas, tipo, Besta, besta, mas. não E precisava ter eu. mentido, né? Não, não Era só falar, precisava. né? Mas assim, mentira é mentira. E aí o que que acontece? Dessa mesma forma que eu mentia nisso, eu acho que eu mentia em outras coisas maiores também. E me atrapalhava e eu não percebia, sabe? E aí eu contava esse tipo de mentira pra ela, contava mentira pra mim mesmo. Que eu falava assim, isso daqui vai dar certo, confia em tal pessoa. Então, todas essas coisas eu ia criando na minha cabeça, né? Tipo, tentando transformar uma coisa que não era verdade em verdade. E aí acabava me atrapalhando. E aí eu falava assim, pô, é, será que isso aqui atrapalha tanto? Agora, ó, já recebi o toque, tá acabando. Eu queria saber uma coisa. Você falou assim, faltou maturidade. No meio da nossa conversa, falou assim: vou te explicar mais pra frente que eu tava sendo um pouco imaturo na forma que eu tava tratando a lei da atração. O que você quis dizer com isso? O que, que eu quis dizer com isso? Eu comecei a atender um pastor. E aí tinha um lado de eu ali atender ele pra cortar cabelo e tal. E tinha um lado também dele querer me evangelizar. Porque eu já era cristão, só que ele tava querendo me ensinar algumas coisas, assim, que eu não tava entendendo, né? E, Certo. cara, eu tenho uma gratidão, assim, pelo Joe. Eu congrego na congregação dele também. Gosto da congregação dele, porque ele cuidou de mim ali naquele momento. Porque eu tava tão discípulo da lei da atração que eu queria ensinar pra ele também. Falei, cara, eu vou te ensinar um negócio. Ó, você começa a mentalizar isso aqui. Ele falou, não, cara, isso aí que você tá me falando, eu já sei desde criança, daí é fé. Você não aprendeu? Como assim? Porque na onde você ia não ensinava isso? E aí eu, pô, não, porque isso daqui tem uma técnica por trás, tem uma estratégia. Como que Deus vai agir na estratégia? Na técnica? Aí ele, cara, Deus age sim. Porque é o seguinte, é, pega um exemplo, você tem filho, né? E aí o seu filho, ele é racional. Sim. Ele vai pensar ali e criar estratégias desde da imaturidade dele ali, da criancice, para conseguir as coisas com você. E você já deve ter estudado sobre isso. Sim. Que o filho ele tem um instinto assim de querer te convencer das coisas e tudo mais. Sim. A gente é assim com Deus também. E aí eu aprendi ali naquele momento que se Deus me mostrou algo, uma possibilidade, é porque eu posso ter aquilo. A mesma coisa que você tá num supermercado com seu filho, e aí você sabe os corredores, você já conhece, você tem Sim. o conhecimento. Ele não Certo. sabe. Ele entra ali, imagina seu filho ali de 3 4 anos, se você for só no corredor, eu preciso comprar um arroz. Você consegue ir pelo corredor ali o corredor do produto de limpeza e chegar no arroz, certo? Certo. Imagina que naquele dia ele só tinha o dinheiro pro arroz. Aham. Você vai passar pelo corredor de salgadinho com seu filho? Não. Por quê? Senão ele vai querer o salgadinho, vamos direto pro E arroz. você, como pai, você não vai dar? Você vai dar um jeito. Você vai comprar o Por isso que eu arroz. não passo lá. Você vai comprar o arroz de Entendi seu uma raciocínio. marca. Você Você vai passa comprar lá um pra. arroz de uma marca mais barata, só que você vai fazer o Vai sacrifício fazer para pra dar dar o. pro seu filho, porque ele é Entendi. merecedor. Certo. Então, se você deixar ele enxergar, você vai conceder para ele. Pode ser que não naquele momento, mas você vai criar uma estratégia para que você conquiste aquilo para ele. Certo. E aí Deus age dessa forma também. Porque na minha imaturidade, eu achava assim, eu vou mentalizar isso daqui e vai acontecer porque eu mentalizo. Só que Deus me mostrava o caminho e só queria que eu acreditasse que aquilo Uhum. ia dar certo e tesse a fé de que aquilo ia dar certo. É. Que é o firme fundamento da fé, é crer nas coisas que não são vistas, né? É. Então, eu comecei a aprender isso daí com ele. E eu falava assim, pô, realmente, eu não tenho filho, mas eu imagino que o amor de Deus
pela gente, né? A gente pode comparar com o amor de um pai com um filho. E já me falaram muito isso, né? Ó, quando você for pai, você vai ter um pedacinho do amor de Deus, assim, que você vai fazer de tudo pelo seu filho e tudo mais e tal. É, Então, quando vem alguma vontade, assim, no meu coração, eu já sei que é a vontade de Deus também. E tem gente que se pergunta isso, né? E fica com medo. Tipo, a pessoa quer ter um carro. Aí ela fala, tipo, algo material. Só que fala assim: ah, será que é a vontade de Deus? Pô, se tá no seu coração, é a vontade de Deus. sim. Porque Deus quer que a gente seja próspero aqui nessa terra. Então, eu tinha muita crença limitante com dinheiro também. Acho assim, pô, será que eu sou merecedor disso? Será que eu não sou? Porque eu ficava me questionando isso e na real não era, entendeu? Era a vontade de Deus também. E hoje eu vejo isso. Se eu quero ter alguma coisa, eu alinho as minhas expectativas claramente dentro das possibilidades que eu vivo, mas eu não fico mais me questionando se é a vontade de Deus ou não para minha vida, sabe? Porque se deu no meu coração, Deus deixou eu ver aquilo, sentir essa emoção, Ele quer que eu tenha, assim, dentro dos princípios dele. O que é os princípios, né? É eu agir com a verdade, que foi onde me trouxe possibilidade de ter coisas novas. Por exemplo, eu recebi uma profecia do Joe, e assim, o John me conhece minha história. Ele chegou em mim e profetizou. Falou: Anderson, eu tô te entregando uma rede de barbearia. Deus tá te entregando uma rede de barbearia. Eu amei e tal. Cheguei muito feliz, né? Esse dia em casa, cheguei, tipo, super empolgado e tal. Ó, vida, Deus entregou. Guardei com fé no meu coração. Só que zero possibilidade daquilo acontecer. Por quê? Eu não tinha ainda enxergado. Só que Ah, ele. isso foi antes de tudo? Não, foi na segunda unidade Ah, que isso daí segunda unidade. aconteceu. Na segunda unidade. Que o Joe já tava passando comigo, já tava frequentando a igreja dele. E aí ele foi e chegou e falou: Ó, Deus tá te entregando uma rede de barbearia. Eu amém, tá? Glória a Deus. Que eu ia lá no culto de segunda-feira, lá, que era CPP, Curados para um Propósito, lá, né? Culto muito legal. E aí era um culto mais racional, que estudava a palavra de Deus, diferente do que eu vivi, né? Na, Aham. na outra igreja. E aí o que que aconteceu? Nesse período, eu comecei a entender que eu tinha que respeitar alguns princípios na minha vida, como eh, não mentir, desde as coisas bestas, respeitar mais quem tá em casa do que, tipo, quem tá na rua. Às vezes eu dava honra e glória pra quem tava na rua e, tipo, não respeitava minha esposa que tava em casa. E aí, por muitas vezes, ela se sentia desrespeitada e aí eu queria que ela me apoiasse. Falei assim, pô, meu, eu queria mais apoio seu. Apesar dela fazer tudo isso, né, que eu contei que ela É, é. que ela fez por mim, eu queria ainda mais, porque, tipo, eu acho que a mulher sábia, ela edifica a casa. E eu Aham. sempre, tipo, esperei essa responsabilidade dela também, assim, de, tipo, pô, você é meu alicerce, me ajuda, tal. Eu sou o cabeça da casa, eu sei qual que é a minha função, só que, tipo, eu preciso também desse apoio seu. E até hoje ela sabe da influência que ela tem na minha vida, né? Que a gente é um só. E aí, eu, nessa época, comecei a, tipo, ser mais racional com os princípios. Porque o Joe, ele vinha e ministrava isso pra mim, né? Falou, pô, cara, tal coisa não tá liberando na sua vida, é porque você tá fazendo isso, tal. Já notei, não é legal. É... Nessa época eu morava com ela junto e não era casado. E aí eu, tipo, na minha cabeça, pô, beleza, tipo, eu respeito ela como esposa, não traio, não, tipo, fico olhando pra outras mulheres na rua. Isso daí na minha cabeça tava certo. E ele falou assim, cara, você tá, tipo, junto aqui perante os homens, assim, tipo, você já fez uma aliança de vocês com Deus? Eu não. Tipo, ela se sente sua esposa? Eu acho que sim. Ela, não. Eu perguntava pra ela, ela falava que não. Porque a qualquer momento eu podia largar ela e boa, porque... Porque vocês não E, entendi. cara, você vai comprar uma Ferrari hoje, você, Michel, Certo. você vai comprar uma Ferrari e não vai colocar no seu nome? Não, pô. Tem que colocar no meu nome. Então, e a sua esposa, ela é mais ou menos importante do que uma Ferrari? Muito mais importante. Então, por que que, tipo, não estava casado no papel, sendo que a minha esposa é mais importante que uma Ferrari pra mim? Entendi, Muito entendi. mais importante que qualquer coisa nessa Então vida. você começou a alinhar esses pontos que estavam ali, É, isso que você chama de princípios, né? e olha que, tipo, eu sempre trago pra racionalidade, então eu sempre faço uma analogia com coisa racional, né? Tipo, Sim, um carro, assim, igual eu tô falando agora. O casamento é muito maior do que a compra de um carro ou até mesmo passar um carro pro seu nome. Mas sim. você não vai confiar de um amigo seu ficar andando com o carro no seu nome. Não, Então, muito menos de um casamento, você não tá ali alinhado dentro dos princípios de Deus, dentro até mesmo da sociedade, assim. Como que eu lembro de ela ficar muito triste na hora que a gente ia conversar com alguém e a pessoa perguntava pra ela se ela era casada. E eu falava assim, pô,
Não. E Fala ela, que é, vai dizer que nossa, ela, não, não tem como, porque não tinha aliança, não tinha nada, é, então, não tipo, tinha todo essa mundo, não tem mentirinha, né? como, né? Não tem como. E aí eu vi, assim, a tristeza no olho dela e tudo mais. Mudou depois que vocês casaram? Muito. Tipo, tem gente que fala assim, ah, não mudou. Eu acho que muda tudo. Porque foram bênçãos de Deus liberados na nossa vida. Tipo, casa que a gente não conseguiu comprar, a gente conseguiu comprar uma casa. Nossa, eu lembro que teve vezes da gente ir atrás da casa, às vezes estava até com um pouco de dinheiro, e É, aí não passava papel, não passava nada assim. Eu falava, meu Deus, como pode isso? E é. aí, depois que a gente alinhou, depois que a gente alinhou, tanto eu quanto ela também alinhou alguns princípios na nossa vida, as coisas começaram a fluir. Aham. E aí, tipo, veio outras unidades, veio outras pessoas boas pra nossa vida, veio carro, veio casa, veio dinheiro na É, por conta, isso que eu falei no começo mas aqui, primeiro os princípios, entendeu? eu falei assim, ah, tecnicamente você foi e abriu as cinco, tal, 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 mas pra coisa fluir, você abriu os olhos também pra essa parte espiritual, né? Você falou, Sim, peraí, a gente começou com a lei da atração, depois você acabou conectando ali é, com princípios divinos, tal, pra coisa sim, fluir bastante. Sabe qual que é outra coisa que abre muitas portas, que tem gente que tem medo, tal, e fica filhos. filhos, né? Uhum. Então, a gente tá Tem nesse gente estágio que agora. fica assim, não, mas eu não posso, que não sei o quê, não sei o quê. E eu fico, nossa, cara, mal sabe, porque se você tem, né? Isso é uma coisa que eu tenho pra mim, assim. Eu sempre falo, né? Meus irmãos, tudo, falam assim, ah, não sei o que. Eu falei, filho é bênção. Filho abre portas, as coisas Assim, acontecem também quando vem uma criança. eu não tenho Mas filho depende da ainda, sua mente. Que se a é, pessoa achar também que é o fim do mundo, vai ser o fim do mundo. vai Eu ser- sempre acho é a lei da atração, é a fé, né? É que você é acreditar, bênção. vai ser aquilo que você acredita, né? É, E aí eu vejo que, tipo, eu tô construindo as coisas materiais agora, né? E aí eu sempre aprendi desde criança que, tipo, sempre quando alguém me perguntava assim, até os meus 13, 14 anos, né? Qual que é o sonho da sua vida? Ah, um dia ir morar com Deus. Porque na religião que eu fui criado, tipo, a coisa mais importante era criar um elo com Deus que não fosse cortado. Então, é, qual que é o seu sonho? É a vida eterna. E aí, o que que acontece? Nesse lance de, tipo, a vida eterna, a gente aprende a criar um tesouro no céu, não na terra. E a nossa única herança na terra, que eu sei disso, né, são os filhos. E é. tá escrito na palavra que Deus deixou os filhos como herança, né? E é só isso que a gente vai ter aqui na terra como herança. Você não vai ter nada, tipo, É. qual que é o seu legado aqui na terra? Quem que vai perpetuar a sua história? Vai ser seus filhos. Uma hora, tipo, você vai escrever livros, as pessoas vão ler, vão aprender com você, só que não vai saber do Michel íntimo. Quem foi o Michel? Só quem vai saber isso são Nossa, seus cara, que filhos. coincidência você É. falar isso. Hoje eu fui buscar as crianças na escola, eu tenho dois, né? Eles estão na mesma escola e eu falei pra eles assim, falei, nossa, que legal que vocês têm. Vocês já pararam pra pensar que vocês têm um ao outro? E quando o papai e a mamãe não estiver mais nessa terra, vocês vão poder se lembrar e vão falar, nossa, a mamãe fazia isso, tal, tal. Falei, como é gostoso ter um irmão, né? Eu tava falando da coisa do irmão, porque irmão tem Sim. dia que tem um pega, como é que fala? Pega pra Pega pra capar, né? cá. Tem umas É, brigas, né? Que faz parte também. E aí eu tava falando pra eles do valor. de ter um Falei, irmão. caramba, quando a gente não tiver mais aqui, vocês vão se lembrar de onde vocês moraram, da escola que vocês Sim. frequentaram, vocês vão ter com quem trocar essa lembrança. Se vocês não fossem sozinhos, vocês não iam ter com quem lembrar, porque vocês vão ter novos amigos, né? Amigos existem, vão surgir, mas vocês não iam ter essa lembrança da sua primeira infância, toda essa coisa. Como é bom ter irmão, né? Eles É. ficaram, nossa, é Sim. verdade, é mesmo. E a gente não tem essa percepção quando é criança, Não né? tem. Mas quando você traz assim, né, fica Sabe o que eu mais achei consciente pra interessante eles. também de tudo que você falou? Como que os negócios te levaram a ressignificar também sua vida espiritual, né? Que você tava com meio ali com algumas coisas da sua primeira etapa, né, da sua religião, Sim. depois acabou com através do John, né? Pastor John, É né? isso, Joe. Que o Joe, você acabou ressignificando e conectando ali com as coisas que você aprendeu ali no filme do Segredo e te despertou outras coisas que fizeram até seu negócio prosperar mais, seu casamento Sim. prosperou. Que interessante isso É. daí. Foi uma fase, assim, muito importante, assim, né, pra mim. Eu ter o Joe como cliente e depois ter ele como pastor também, porque eu lembro que quando a gente foi casar, a gente fez um curso na igreja dele lá chama Casados para Sempre. Então a gente aprendeu muito sobre casamento. A gente já vivia junto e não era casado no papel. E aí eu sinto que depois que a gente casou no papel e fez uma aliança com Deus, mudou as coisas. Esse curso abriu muito a nossa mente, a gente acabou blindando ainda mais o nosso casamento,
Passa É, por dificuldades? Passa, como todos os é, casamentos devem passar, mas eu vejo, assim, que hoje é muito mais leve, assim, para mim, até carregar com uma aliança com ela e com Deus, e falando, ó, é pra vida inteira, isso daqui tá selado com a promessa de Deus, é diferente, é, não é a mesma coisa, né? Não tem um lance de querer desistir, sabe? Porque quando a gente não era casado, às vezes batia aquela vontade assim, pô, tanto em mim quanto nela também. Eu via que, tipo, a qualquer momento ela podia desistir, eu também desistir, porque não tinha essa aliança, não tinha esse elo, não tinha essa confiança, né, é. que a gente tem hoje. Nossa, Anderson, a gente estourou o tempo aqui. Já É, passamos o tempo, nem parece, já passou o é tempo. rápida, né? Que história legal, que perseverança, porque não é fácil, né? É difícil para todo mundo o começo e cada vez que eu ouço isso, aí eu lembro dos meus objetivos, tal, das minhas dificuldades pessoais também. E eu falo, caramba, eu tô no caminho, é assim para todo mundo, é difícil, mas as coisas acontecem, né? É verdade. Uma amiga me falou esses dias, a Mônica, vou deixar aqui, Mônica, registrado para você, ela falou assim: Deus às vezes corta o que achamos bom para. Como é que ela falou? Para passarmos por dissabores, mas alcançar o extraordinário. Sim, Eu falei, nossa, é verdade. que legal! E hoje que você falou é muito isso, né? Cara, eu acho que eu nem confio em pessoa que não passou por dificuldade. É, como assim, né? Como você confia numa pessoa que não passou por dificuldade? Mano, muito Isso aí, obrigado aí bichão. por Tamo hoje. junto. Valeu, brigadão. Eu que Vocês agradeço. aí gostaram? Espero que sim. Compartilhem, curtam, comentem aqui que a gente responde lá. E muito obrigado por hoje. E olha, hoje meu grande amigão, meu primo aqui, o Eduardo, não pôde estar aqui com a gente, mas ele vai acompanhar tudo depois. E até a próxima semana no Camargos Cast, porque aqui no Camargos Cast, não sei se você sabe o nosso bordão, aqui no Camargos Cast, a história é transformação. Tchau, tchau.